Fala pessoal, vou mostrar para vocês hoje um script que ele está com uma assertividade insana. E já falando já início desse vídeo, pessoal, já se inscrevam nesse canal e ative as notificações que eu vou liberar todos os scripts que existem no mercado totalmente de forma gratuita nesse canal. Então já se prepara, já se inscreve e vai acompanhando que vocês vão curtir. E o melhor de tudo, explicando todos os scripts na prática. Aqui estou com uma operação que eu acabei fazendo aqui no mercado, né? Lembrando que eu tenho um grupo de operações onde eu não utilizo martingale, pessoal. Todas as operações são totalmente sem uso de martingale. Vou deixar na descrição aí do vídeo, assim como o download do script. Mas antes, vamos explicar como que ele funciona para você ver na prática, perfeito? Primeira coisa que a gente vai fazer é virmos aqui nessa quarta opção, onde está escrito indicadores aqui embaixo. Aí a gente vai ter aqui na quarta opção também escrito scripts. A gente vai baixar um documento aí que eu deixei na descrição desse vídeo. Né? Esse documento, esse download, pessoal, vocês vão conseguir baixá-lo lá no Telegram, porque eu não consigo estar deixando aqui links direto aqui nos vídeos. Então você vai cair lá num boot do Telegram, onde o boot vai liberar o download para você e já acessa o meu grupo tudo de uma vez só. É bem top nessa parte. Pode ficarem tranquilos que o download vai estar lá. A gente vai ter a opção aqui de importar o script, ao qual clicando aqui você vai importar o documento, né, que é esse script aqui, ó, nova posição JM, né? E pronto, ele já vai estar importado aqui no, no gráfico da corretora. Ou se não, você abre o documento de texto, copia o que tem lá dentro, vem aqui em adicionar manualmente, né? Seleciona tudo que tem aqui, apaga e cola o que tiver dentro desse documento aqui dentro dessa opção. Feito isso, né, tanto uma opção quanto a outra, a gente consegue estar adicionando no gráfico clicando aqui nesse mais, né? Clicamos aqui e pronto, o script foi adicionado ao mercado. Como que ele funciona, pessoal? Basicamente, esse script aqui, você vai pegar uma operação para a mesma vela. Porém, eu vou passar aqui alguns gatilhos de como usar ele com uma maior eficiência, porque esse script aqui, ele repita. O que seria isso? Quando a vela, por exemplo, aqui deu um win, né? Teria sido uma entrada para a mesma vela. Caso a vela tivesse finalizado verde, ele iria sumir o sinal. Então, já sendo transparente com vocês, ele é um script que repita. Mas ele é muito assertivo, pessoal. E melhor ainda, utilizando gatilhos a favor. No mercado, pessoal, a gente tem as nossas tendências de alta, né, que é topos e fundos ascendentes, né? Então, fundo acima de fundo, e a tendência de baixa, que é topos e fundos descendentes, que é topo abaixo de topo. Através disso, a gente consegue marcar as nossas linhas de tendência, que seriam o quê? Fundo acima de fundo, a gente marca os fundos aqui e marcamos uma linha de tendência de alta. Aí topos abaixo de topos, a gente marcando os topos aqui, a média dos topos, a gente vai ter uma linha de tendência de baixa. Por que que isso é importante? Já vou mostrar para vocês. Aqui no gráfico, a gente vai pegar aí momentos aonde teve uma tendência de baixa no preço, como por exemplo aqui, né? A gente percebe que teve uma linha de tendência de baixa e só vamos pegar as entradas a favor da tendência, pessoal. Sempre a favor da tendência. Aqui o gráfico está numa alta, por exemplo, sempre vai buscar compra. Gráfico em tendência de baixa, sempre vai buscar vendas. Então, basicamente é dessa forma que a gente vai utilizar o script para aumentar a nossa assertividade. Exemplo aqui, pessoal, ele só está em tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes. O que que a gente faz? Pegamos aqui uma linha de tendência, né, uma linha aqui, né, vindo aqui na canetinha, linha, e marcamos aqui os fundos do gráfico. Ó. A gente percebe que ele está numa tendência de alta. Então, nesse cenário aqui, ó, topos ascendentes, a gente vai pegar venda, pessoal? Não pegamos venda, a gente vai pegar somente compra. Perfeito? Então, aqui, nesse cenário aqui, né, a gente teria pegado belíssimos wins aqui no preço, seguindo esse movimento, né? E na venda aqui, ele, como ele repita, ele está deixando aqui as que deram wins na venda. Perceba que deu bem menos sinal na venda, ó. Ele entregou um de compra, 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 né? Vários de compra, ó. E de venda ele teve bem menos aqui, ó. Aqui principalmente, ó, nesse período. Provavelmente deu bastante loss aqui, ó. Porque a pessoa, né, que vai estar utilizando esse script acabou pegando contra a tendência. Está aí uma das informações que a gente precisa ter para utilizar esse script. Vocês vão ver como ele é bem assertivo. Aí eu consegui aqui achar alguns gatilhos para filtrar mais ainda ele. Quais seriam eles? Quando a gente vai pegar as nossas operações, é muito importante que dê
uma vela, nesse cenário aqui, né? Uma vela vermelha, deixa eu marcar aqui dessa forma, ó, uma vela vermelha, uma verde e depois a gente entra, ó. Quando der uma vela vermelha, verde, a gente entra. Mesma coisa na venda, né? Se der uma vela verde, uma vela vermelha, depois o sinal, aí a gente entra. Então, no caso, para pegar uma operação de venda, precisa dar uma vela verde, dar uma vela vermelha e depois a gente entra. Aí nesse cenário a gente entra, né, para venda. E para compra precisa ter uma vela vermelha, precisa ter uma vela vermelha, precisa ter uma vela verde e depois a gente entra aqui, se der o sinal, a gente entra, né? Então tem que se atentar muito a esses detalhes, pessoal. Então nesse caso aqui, teria que ficar aqui o sinalzinho aqui, né? Que é meio que um diamantezinho. E aqui o sinal teria que aparecer aqui. Apareceu o sinal, você entra para a mesma vela em que aparece o sinal, pessoal. Não é para a próxima vela. É para a mesma vela que entramos. Ok. Outro gatilho também que vai tornar extremamente assertivo as entradas é nós se atentarmos aos pavis das velas. Como assim os pavis? Nesse cenário aqui de compra, a gente tem que observar se está deixando pavio nos nossos cliques. O que seria esse pavio? Para quem não sabe, pessoal, o pavio é esse risquinho aqui da vela. Ó. Se deixar só corpo, como nesse cenário aqui, ó, né, ele acabou antes de ele entregar o sinal aqui, ó. Ele deixou corpo aqui, ó, na vela anterior, ó, percebo que aqui ele deixou corpo, né, ó, deixou corpo e depois entregou o sinal. Esse cenário aqui não pegamos, pessoal, nesse cenário aqui. Por quê? Porque ele precisaria ter deixado aqui um pavio aqui, ó. Se tivesse deixado o pavio aqui, aí a gente entraria aqui, né? Nas duas velas anteriores, aqui teria que ter pavio, aqui também pavio, aí a gente entraria, né? Ó, por exemplo, aqui eu não pegaria. Aqui eu não pegaria. Por quê? Aqui ele deixou um pouquinho de pavio e aqui ele não deixou pavio, ó. Não deixou pavio. Então nesse cenário a gente não entra nessa vela aqui. Qual que é o melhor cenário possível para entrar? Como nesse exemplo aqui, ó. Olha, ele deixou o pavio aqui e depois a gente entraria nessa vela aqui. Por que que tem que ter esse gatilho? Porque esse pavio indica que tem comprador defendendo a região. Se a vela finaliza dessa forma aqui, ó, né, ou dessa forma aqui, ó, sem pavio algum, ó, a vela entrou uma venda aqui, ó, daqui de cima até aqui embaixo, ó, e finalizou dessa forma, ó. Sinal que não teve comprador querendo defender aqui, fica mais arriscado essa entrada. Então bora lá, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Aqui teve um belíssimo exemplo, ó. Teve pavio aqui nessa vela, teve pavio nessa vela também, e teve uma vela bastante de força, ó, confirmando que os compradores estavam na região, ainda mais que bateu numa linha de tendência, aí mostrou o sinal aqui, ó, você entraria. Aqui seria o melhor cenário possível para estarmos pegando as entradas com esse script. Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. Aqui ele deixou um pouquinho de pavio, entregou compra aí, belíssimo win. Aqui ele entregou um loss, ó, até nem repintou, mas aqui ele entregou um loss, ó, mas foi bem pouco o pavio, né? Quanto mais pavio tiver, melhor ainda. E tudo é backtest, pessoal. Tudo é backtest, tudo é você pegar ali o script e ver ele em M1, ver ele em M5, M2 e filtrando, mas a sua assertividade está muito boa. Os filtros que foram colocados nesse script estão muito bons para estarmos operando. Então, passei todos os insights possíveis que eu poderia passar, né? Lembrando que é muito interessante utilizar esse script em boas corretoras que vão te pagar, né? Exemplo aqui da Avalon, eles pagam certinho, e dentre outras que eu vou deixar também ali no link de download, algumas corretoras que sempre pagaram certinho ali, né? E aonde vai ser funcional você utilizar esse script, né? Porque sua assertividade vai aumentar e você vai ter que sacar, né? Então que seja num bom lugar para você estar sacando. Então lá no download também eu vou mostrar todas as corretoras que são compatíveis com esse script. Se quiserem fazer uma conta em cada uma delas ali para estar testando, fiquem à vontade. É isso então, pessoal. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever nesse canal e ativar o sininho, porque eu vou entregar todos os scripts que eu tenho de forma 100% gratuita. Então fiquem antenados aí que vai ter muito conteúdo nesse canal. Fico por aqui então e fui!